O partido diz que tal resulta do facto de João Lourenço ser responsável pela captura de Estado por uma oligarquia que resulta no empobrecimento da maioria. O partido no poder, o MPLA, considera a ideia da UNITA subversiva e irresponsável e sem sentido de Estado. Como a UNITA tenciona fazer isso? Como a UNITA olha para a atual situação de Angola? As respostas neste África Agora, que está a iniciar. Muito boa tarde, este é o África Agora desta sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amâncio Miguel. Nesta edição do África Agora vamos falar sobre a situação política e social de Angola. O nosso convidado é Adalberto Costa Júnior, presidente do partido UNITA. Entrevistado por Álvaro Gerandrade, nosso colega da redação, Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, critica a governação do MPLA, que desde 1975 está no poder em Angola. Precisamos de respeitar as leis, vivemos numa profunda crise social, o tempo não traz melhorias. Estas algumas das afirmações de Adalberto Costa Júnior nesta conversa que no início destaca a intenção de impugnar o presidente João Lourenço. Depois de muito debate e alguma auscultação, tomamos a iniciativa de iniciar um processo de impeachment ao Presidente da República. Um processo fundamentado em violações à Constituição, violações às leis, violações aos direitos humanos, incentivos à corrupção. E muita gente pode perguntar, este é um ato agressivo, este é um ato ofensivo? Não. Pelo contrário, este é um apelo ao respeito à Constituição. A propósito disso, quando a UNITA anunciou a sua intenção, porque não está formalizado ainda o processo de impugnação, o MPLA reagiu dizendo que é uma tentativa de a UNITA criar um caos e eventualmente provocar uma sublevação. Porquê que estava a tentar a dizer porquê que avança com a impugnação? A situação agora é pior do que antes, porquê que a UNITA escolhe agora avançar com esse processo? Olha, eu penso que a resposta que o Biro Político deu foi excelente para melhor até fazer compreender aquilo que nós fundamentamos. Aquela resposta vem provar a razão da causa dos nossos atos. Repare que nós estamos a trazer às instituições o debate. Estamos a trazer o modelo das leis, ao espaço legal, à Assembleia Nacional. O que é que está a dizer o partido que governa, apesar dos seus anos de governação, está a confundir respeito à Constituição com instabilidade. Está a trazer o debate para a rua. O que é que têm feito as televisões, as rádios, os discursos de muitos dirigentes? Incentivo à violência. A UNITA é um inimigo, é a acusação que fazem. Com o pedido de impeachment quer pôr em causa a estabilidade do Estado? Não, nós estamos a pretender puxar ao debate na Assembleia e às instituições. Porque este processo, espero eu que passe na Assembleia, vai ao Tribunal Supremo, vai ao Tribunal Constitucional. É também um convite ao Presidente da República, fortíssimo, para que se limite ao respeito às leis. Porque o Presidente da República de Angola, infelizmente, tem andado muito a olhar para o seu próprio espaço, para o seu umbigo. O diálogo é limitado. E eu faço muitas vezes uma pergunta, afinal de contas, qual é o nosso papel principal enquanto políticos? Qual é o interesse de eu ser Presidente da República de uma nação como Angola, ou de um país, porque nação ainda não somos? Porquê? Para servir. Para que amanhã saio dali e deixo algo que tenha como referência a melhoria do nível de vida das pessoas, o desenvolvimento do país. E olhe que os referentes não dizem isso. Em menos de um ano depois das eleições, perdeu-se o controle dos referentes fundamentais. O Kwanza perdeu mais de 50% do seu valor. Significa que os funcionários angolanos, os trabalhadores, perderam mais de 50% do seu salário. Incentivou-se a importação durante o período da campanha eleitoral. Significa que o Banco Nacional de Angola fez um péssimo trabalho, onde acabou por alinhar a objetivos partidários, a dar indicadores falsos, a fazer atitudes contrárias à opção estratégica. A opção estratégica era produzir produtos nacionais.
ao baixar o valor do dólar, ao potenciar artificialmente o Kwanza, exportou divisas, houve muita fuga de capitais, baixou o preço dos produtos básicos, mas era meramente artificial, e com isto levou à falência muitas empresas angolanas, porque deixaram de poder vender no mercado interno, porque os produtos de fora vieram muito mais baratos. Tudo isto foi um jogo de âmbito eleitoral. E isto situa bem o problema que temos. Nós continuamos a ter em Angola o problema do partido-Estado a comandar, onde não é o interesse nacional, não é o angolano que é olhado como igual ou como idêntico. E nós temos, de facto, um enorme trabalho educativo para realizar. O presidente, em princípio, deve ser um modelo de diálogo, o modelo de combate à corrupção, não o modelo da assinatura dos contratos simplificados a toda hora, com incentivo aos amigos, às empresas do partido, e com isto está-se a combater numa área que está a caminho de desbater as fronteiras, porque nós estamos a caminho de poder ter um mercado aberto naquela região, espero, em princípio, no continente. Nós estamos a diminuir a capacidade competitiva das empresas angolanas, porque, na verdade, os empresários angolanos estão falidos. Porquê? Porque os empresários continuam, é sempre a mesma retórica, a ter o seu lugar ocupado pelos governantes. Porquê? São 3, 4 empresas que são monopólios hoje, que estão a comandar, a controlar o mercado. São estas 4 empresas que recebem os fundos do Estado, porque o grande drama é mesmo este. No dia em que estes fundos deixam de ser entregues, estas empresas desaparecem, infelizmente também. Então, precisamos de regulamentar, de respeitar as leis, de regular os mercados, de diversificar efetivamente a economia. E o que nós temos hoje é um desastre completo, uma profunda crise económica, profunda crise social, que tem consequências de acelerar a crise política. De facto, o tempo não está a trazer melhorias. E é uma pena, porque não temos nada a perder com esta pluralidade. Portanto, a propósito de impugnação, mais uma última questão sobre este assunto. Deve ter feito cálculos políticos para aprovação. A UNITA precisa de 2/3 dos deputados, tem apenas 90, e terá que contar com deputados do MPLA, que muito dificilmente vão votar conjuntamente com a oposição. A FENELA, o secretário-geral, disse ontem à Voz da América que não apoiam por agora o processo, porque desconhecem esse processo. Pelos seus cálculos, muito dificilmente a UNITA poderá fazer aprovar essa impugnação. Nesse caso, será uma derrota política para a UNITA se for chumbado o processo? Eu gostaria de pedir à Voz da América que nos próximos dias faça uma experiência. Vá ao povo. Perguntem ao angolano o que é que ele pensa. Não, eu vou responder a sua pergunta, mas eu estou a responder a parte final. Vamos depois à parte inicial. Vá ao povo. Pergunte o que é que ele pensa da iniciativa da UNITA. E isto vai-lhe responder sobre insucesso ou sucesso da iniciativa. Nós estamos efetivamente a defender o interesse nacional. Nós estamos num momento de perda de controle a todos os níveis da governação. Nós estamos num momento de incentivos à corrupção, desrespeito às leis. Nós estamos num momento em que o Poder Judicial desapareceu e nós não podemos ser coniventes com este tipo de atitudes. Naturalmente, refletimos. O deputado serve a quem? Serve o seu partido, em primeiro lugar, ou serve o país? São as perguntas que aqui ficam. E nós estamos convencidos que, antes de mais, temos a garantia, nós temos o número suficiente de deputados para trazer este assunto à Assembleia Nacional. É importante porque há um tempo não tínhamos quebrado este terço bloqueante que também hoje limita para este caso, até nem precisamos do terço, precisamos de muito menos deputados. Portanto, temos todas as condições para trazer o assunto à Assembleia Nacional. Na Assembleia Nacional, cada deputado vai ser entregue à sua consciência. E é fundamental também que se respeitem as leis. Aqui diz que este tipo de voto é secreto. E dá para perceber pelas reações que o MPLA está com medo. Eu diria o MPLA não. Está com medo é o seu chefe. E naturalmente que muitos dos deputados vão fazer uma experiência. Neste aspecto é importantíssima a iniciativa que tomamos, que nós vamos trazer pela primeira vez à Assembleia Nacional a oportunidade de cada deputado assumir-se como angolano, aquilo que interessa ao país, aquilo que o cidadão espera de si. Nós não somos deputados dos partidos, em primeiro lugar, nós devemos ser deputados da nação angolana e pode haver surpresas aqui, sem dúvida. Eu tenho a expectativa de que os meus colegas na Assembleia acabem por defender as leis, particularmente defender a Constituição que o MPLA aprovou, porque nós estamos a puxar o debate
para o seio da Constituição e estamos a ver um partido que governa há tantos anos a dizer que tem medo de vir fazer esse debate na Constituição, daí a radicalização do seu discurso. Não deviam atacar a UNITA por esta iniciativa. A UNITA só está a utilizar direitos constitucionais. Afinal de contas, não há motivo para este susto, porque se por acaso tivermos sucesso nesta missão e tivermos a condição de fazer o impeachment, que é a limitação do mandato de João Lourenço por violações múltiplas, nós não vamos governar. O governo continuará a ser interpretado, consoante a Constituição diz, pelo partido maioritário que lá está, liderado pela vice-presidente. Assim diz a Constituição. Então não há nenhum motivo para tanto barulho, para tanto desvio das atenções, porque, na verdade, nós tomamos uma iniciativa que apanhou de surpresa o MPLA e o seu regime, porque estão habituados a fazer este tipo de violações e não verem-se confrontados ao limite da sua responsabilidade. E, portanto, eu penso que cada angolano vai depois poder também avaliar se aquele deputado defendeu o seu interesse ou não. Portanto, esta é uma iniciativa de grande relevância no âmbito político do país. Eu estou convencido que o angolano está a aplaudir a iniciativa da UNITA. O tempo, como sempre, temos sempre o limite de tempo, mudando para outros assuntos. Alguns analistas, inclusive vários jovens ativistas, têm criticado alguma falta de ação da UNITA, particularmente na rua, em relação a grandes assuntos que têm denunciado nos comunicados, às vezes em conferências de imprensa ou intervenções do grupo parlamentar na Assembleia Nacional. Há dois projetos neste momento que estão em discussão que eu gostaria de ouvir a opinião da UNITA e do seu presidente. Um desses projetos é a Lei das Manifestações, apresentada pela própria UNITA, que neste momento está num impasse entre os dois grupos parlamentares. O outro é a lei que vai ao Parlamento, que é em relação à Lei das Organizações Não Governamentais. Tem tido reação também dessas organizações. Qual é o posicionamento... Não na generalidade. Essa lei, sim, já foi votada. Qual é o posicionamento da UNITA em relação a esses dois pontos e o que é que a UNITA poderá fazer para tentar valer os seus pontos de vista? Olha, começo pela lei direcionada às organizações não governamentais, por dizer que não é a primeira vez. Durante a presidência de José Eduardo Santos, também o governo angolano percebeu que a dinâmica de muitas dessas organizações se conjugava para uma educação à sociedade, para a democracia e, portanto, infelizmente entenderam que não era o seu interesse potenciar a ação destas organizações. Mas, dada a reação da sociedade, da opinião pública a essa iniciativa naquela altura, o governo retirou, o partido do regime retirou a proposta. Da ideia que hoje está um partido menos atento à reação da sociedade. Porque a sociedade reagiu da mesma forma, de forma crítica em toda a dimensão, a uma limitação das liberdades, a um controle. Aliás, devo-lhe dizer que aquilo que o governo angolano está a fazer hoje, e o regime, é o que o Putin fez na Rússia. Ao limitar as ações das organizações não governamentais. Exatamente a mesma filosofia, a mesma inspiração. Naturalmente que isto merece a nossa absoluta crítica, não estamos de acordo com esta limitação, temos demonstrado isto e temos até que dizer que há um reconhecimento a estas organizações pelo contributo que têm trazido no âmbito da educação para a democracia, no âmbito da assistência, muita dela, que muitas destas organizações fazem, a extrema pobreza em que o país se encontra, porque não fazem só educação para a democracia. Também, em muitos níveis, fazem assistência às comunidades, fazem um trabalho de apoio e de assistência à criança, de identificação e apoio a cenários que o governo não tem sido capaz e suficientemente responsável para abordar. Então, aqui há eu sou o poder, eu tudo controlo, eu mando em tudo e, portanto, é este o tipo de inspiração que está a fundamentar esta iniciativa, extremamente negativa. O que diz que o governo e o partido atual, liderado por João Lourenço, é mais intolerante do que o partido liderado por José Eduardo Santos. E, portanto, isto é uma prova clara que fica e que o angolano hoje já identificou. Sobre a iniciativa da Lei das Manifestações. Qual é o impasse? Onde está o impasse neste momento? Eu explico. Quando a UNITA tomou a iniciativa, houve muitos deputados do MPLA que nos acusaram de ser desnecessário, porque já havia garantias bastante constitucionais. Está aí a prova. Veja, se houver garantias bastante institucionais, se de facto for a liberdade de manifestar uma garantia constitucional, não haveria impasse. O que está aqui em causa
é a responsabilização, que aqui está claro de se ver. No debate, devo dizer até que houve até grandes consensos no início. Depois há um setor ali do MPLA que bloqueou o debate. Quando surgiu a necessidade de responsabilizar sobre o uso fácil do gatilho também, porque estas manifestações, só em período de João Lourenço, têm centenas e centenas de mortes. Isto é impensável. Repare, um país que vive em tempo de paz, que até está a utilizar um direito constitucional, mas onde depois o saldo é perda de vidas. Vida esta que é a primeira garantia constitucional que se deve ter. A salvaguarda da vida está acima de qualquer circunstância. Então, a UNITA ganhou toda a razão nesta proposta de lei e, mais uma vez, a bancada do regime está exposto àquilo que são as suas dificuldades de reconhecer valores democráticos, direitos cívicos e políticos e responsabilização aos autores destas violações, destas violências, que é aqui que está a razão do bloqueio. Mais uma vez faço votos que haja maturidade naquele setor de mais velhos do MPLA que ali se encontram, no sentido de criarmos Angola, fazermos país, porque de facto nós não podemos andar 48 anos depois da independência e apresentar este saldo, onde algumas pessoas, especialmente nas aldeias, dizem que têm saudades do colono. Isto é o maior certificado de incompetência que se pode passar a tanta vida dedicada, tanta vida perdida, e portanto há que fazer melhor. E nós, de facto, UNITA, nós temos mostrado que estamos prontos para fazer melhor, preparados para ajudar o governo. Depois das eleições, quem aqui se encontra foi o Palácio. Mereceu críticas de uma parte da sociedade, mas eu fiz aquele papel que tinha que fazer. Tínhamos que virar a página. Para quê? Para a construção de uma Angola que sirva aos angolanos todos. Esta Angola nunca vai ser construída por um partido sozinho. Não tem condições de o fazer. E este diálogo abrangente, esta pluralidade democrática, este Estado democrático e de direito, são incontornáveis para o desenvolvimento. O MPLA tem dificuldades, por isso é que não faz as autarquias, que era um assunto que não me questionou. Não faz as autarquias porque tem medo da partilha do poder. E as autarquias estão a retardar o país. Sem autarquias não há desenvolvimento, não tínhamos nenhuma dúvida. Mais ainda com as eleições, apesar do controle que o regime faz das instituições, perderam em Luanda, perderam em Benguela, perderam no Lubito, perderam no Soio, perderam em Cabinda, e isto, entre outros espaços. Mas eu chamo aqui a atenção para um pormenor muito relevante. A lei proíbe que haja apuramento municipal nas eleições. Veja o comunicado do Biro Político. O comunicado do Biro Político afirmou que ganharam em todos os municípios. Espera lá. Que tipo de informação diferente tem o MPLA que o resto do país não teve? Como é que o MPLA diz que ganhou? Como é que sabe se a lei não fez apuramento? Então isto diz-me que, afinal, as eleições foram controladas pelo Estado partidário, pelo partido, que tem resultados que nós não temos. E isto é grave. Muito provavelmente nós vamos responsabilizar o MPLA desta afirmação. Vai para o tribunal a necessidade de justificar como é que o MPLA tem resultados municipais que não foram contabilizados. Isto diz-me bem o quanto nós temos razão nas iniciativas que nós temos vindo a tomar para construir uma Angola para todos. Eu ia deixar autarquias para o fim, já avançou com as autarquias, é um ponto também, está outro impasse também no Parlamento. Entretanto... Não há impasse nenhum, há falta de vontade política, tal como eu afirmei antes de sair de Luanda, numa conferência sobre a economia. Não há crise económica nenhuma. Há uma má gestão das disponibilidades financeiras. Há uma má gestão política, porque este ano temos mais-valias superiores aos anos anteriores, porque há um surplus acumulado. Houve dinheiro acumulado em 2021, houve disponibilidades acumuladas em 2022 e, segundo o Orçamento Geral do Estado, há também um acumulado em 2023 de 600 mil milhões de kwanzas a mais. Se somarmos tudo, 2021, 22 e 23, há 10 bilhões de dólares. Veja, acima um pouco de 10 mil milhões de dólares que o governo tem que explicar onde está a pôr esse dinheiro. Portanto, com muitas provas, aqui não há razão para não se pagar os salários, não há razão de crise nenhuma. Onde está este dinheiro? O governo angolano tem que vir provar onde está a desviar os dinheiros públicos, porque os referentes que nós utilizamos são também de números públicos.
através de gabinetes do Estado, do Ministério das Finanças, através dos números apresentados no Orçamento e nas contas gerais de Estado, que vão à Assembleia. E, portanto, que a proposta está na Assembleia nesta semana de 2021. No entanto, o MPLA também acaba de aprovar um pacote em que propõe algumas medidas, cortes em benesses para o próximo ano. No entanto, muitos também criticaram a UNITA quanto aos subsídios de deputados. A UNITA tem um discurso de cortar este tipo de benesses ou tipo de condições privilegiadas a alguma classe, mas aceitou o subsídio. A pergunta é por que a UNITA não podia ter decidido não aceitar os subsídios e fazer uma posição mais forte em relação a isso? Eu agradeço, é uma boa oportunidade que me dá. Eu não posso deixar de assumir a responsabilidade de uma votação que a UNITA também fez. Infelizmente, a UNITA também votou aquele subsídio. Enfim, não deveria desvincular-me desta responsabilidade. Mas é bom que me ofereça a oportunidade para explicar, afinal, que subsídio é este e porquê a polémica. Há uma enorme polémica por causa da pobreza do país. E aqui a UNITA deve estar atenta a estas realidades. Quando o país está na extrema pobreza, nem está na pobreza, está na extrema miséria, temos que ter cuidado entre abrir mão de reforços que, mesmo considerados em circunstâncias normais como normal, acabam por expor os deputados. E aqui o deputado tem que estar atento, indiscutível. Mas vamos explicar o seguinte, primeiro que tudo, aquele subsídio é um subsídio para os 5 anos, não é um subsídio mensal, não é um subsídio anual. É um subsídio que o deputado receberia uma vez durante os 5 anos do mandato. A quanto equivale este valor? A uma carrinha. A uma carrinha. Só dá para comprar uma carrinha em Angola, este dinheiro. Portanto, é importante às vezes dizer estas questões. Este subsídio está contido na lei, portanto, no regimento da Assembleia Nacional. O regimento da Assembleia Nacional é uma lei. Comparar os valores de hoje aos valores de ontem, este subsídio está muito pequenino para aquilo que tinha sido definido no regimento. E aqui, de facto, a aplicação da lei levou efetivamente os deputados a fazerem uma aprovação de um direito em função de algumas condições que não têm. E correram este risco perante um país pobre de ficarem sob a crítica do país inteiro. Mas, na verdade, este subsídio em Angola, hoje, só compra uma carrinha, não compra mais nada. Mas o e um deputado... Não, por isso é que eu lhe estou a dizer. No ponto de vista político, para um país extremamente pobre, havia que ter a coragem de votar contra. Até nem abster-se, de votar mesmo contra. Porquê? Porque o país está mal. Porque as pessoas não têm comida. E quando as pessoas não comem, como é que vão reagir ao verem escrito, inclusive não como sendo um subsídio de 5 anos, ali foi também dito e vendido como se fosse um subsídio mensal. Portanto, estas questões também interessam ao regime. Eu vi uma campanha muito grande, vinda de dentro do próprio regime, UNITA igual a MPLA, UNITA igual a MPLA. Veja como a MPLA se encontra. Eles mesmo a promoverem este tipo de campanha. Nós não somos igual ao MPLA. Nós temos, efetivamente, princípios democráticos profundos. Por causa disso é que o Presidente da UNITA, o secretário-geral da Jura, a presidente da Lima, são eleitos com pluralidade de listas. Nós temos mandatos regulares cumpridos com múltiplos candidatos internamente no nosso partido. Quem não tem no seu partido princípios democráticos não pode tê-los no país. E, portanto, estas são grandes diferenças entre nós e o MPLA. A propósito de diferença entre o MPLA, uma última questão, já estamos a atravessar o tempo, em relação aos seus críticos. Tem havido algumas manifestações, alguns protestos contra a sua gestão, e na semana passada também um novo jornal, trazia alguns movimentos de pessoas a pedirem contas que foram prometidas da campanha logo depois das eleições do ano passado. Qual é o posicionamento da UNITA sobre isso? Mais uma vez agradeço a questão, estamos a colocar questões de grande importância. Eu, quando vi também publicado, chamei o diretor do novo jornal e questionei como é que você tem uma notícia destas publicada, mas não nos chamou. Inclusive é para perguntar, e porquê? Porque a UNITA tem publicadas todas estas questões e aprovadas internamente. Portanto, aquela notícia é falsa. Mas não são divulgadas, são divulgadas publicamente? Imediatamente dito que a notícia era falsa. Portanto, aquela notícia é falsa. Começo por dizer. Segundo lugar, é bom que me dê esta oportunidade, porque nós temos relatórios trimestrais aprovados no âmbito do partido. E as contas desse período foram aprovadas no Comitê Permanente e foram aprovadas na Comissão Política. Dupla aprovação. E, portanto, não temos problemas a esse nível. Terceiro lugar,
Não é verdade que haja manifestações contra a UNITA. Não é verdade. Mas tem gente que tem protestado. Pois, esta é a Angola que temos. Nós temos uma Angola de um partido-Estado que compra consciências dos angolanos pobres. Nós vimos, por exemplo, ocorrer recentemente um grupo de cidadãos aparecerem com cartazes com a fotografia do presidente da UNITA, com a bandeira do presidente com a bandeira da UNITA, quando constatados, não têm vínculos de militância, foram pagos 30 mil kwanzas e para cada um os chefes 70 mil kwanzas, são angolanos pobres que são pagos pela Segurança de Estado. E depois a questão é esta, um partido que respeita a democracia, que tem eleições regulares, este tipo de partidos não tem problemas de participação dos seus membros, também não tem problemas de gestões críticas, está habituado ao debate na pluralidade, contraditório e está preparado para caminhar neste tipo de realidades. Nós devemos ser abertos às críticas, elas melhoram o nosso desempenho. Não é o que acontece lá com o partido regime. É por isso que a UNITA criou a Frente Patriótica Unida. A Frente Patriótica Unida não é um partido, é uma pluralidade. Partidos, organizações, e nós estamos a demonstrar que estamos maduros para a diversidade. Portanto, os aspectos críticos fazem-se dentro, não precisamos de fazer fora, porque nós não temos dificuldades em ouvi-los. Engenheiro Adalberto Costa Júnior, obrigado uma vez mais por estar aqui na Voz da América, por esses longos minutos de conversa. E assim terminamos com a entrevista ao presidente da UNITA, o principal partido da oposição de Angola, aqui no estúdio 53 da Voz da América. Obrigado, Álvaro Gerandrade, em conversa com Adalberto Costa Júnior.